Olá, eu sou o Mecânico e sejam bem-vindos a mais um Como Funciona. Olá, aqui é o Mecânico de 10 segundos no futuro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Como Funciona. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o stand que certamente não é nem um pouco comentado nessa fanbase. Apresento-lhes mais um dos stands que são quase invencíveis, o infame King Crimson. Mas antes de começar, um pequeno disclaimer. Se você quiser ir direto para a explicação do vídeo, basta colocar o vídeo no tempo que vai estar aparecendo aí na sua tela. Vamos voltar no tempo até a época que esse era o logo do Como Funciona. Alguns de vocês devem se lembrar dessa imagem aí que está na tela. Essa era uma das grandes piadas na época. It just works foi a frase que deu origem ao Como Funciona, sendo até uma piada com essa icônica frase. Eu quis fazer esse canal completamente baseado na ideia de querer explicar como algumas habilidades que na época eram consideradas inexplicáveis. E o King Crimson sempre foi o meu alvo principal. O programa original sobre o King Crimson saiu lá em 2016, antes do meu canal ser derrubado. E olhando agora, eu vejo que o programa que eu fiz não foi ruim, mas existe um motivo para eu estar refazendo um remake desse Como Funciona. Eu quero que esse programa seja o guia definitivo de como esse stand maldito funciona, sem brechas para erros, sem informações equivocadas, sem It Just Works. Por isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se por algum acaso você mora embaixo de uma rocha, esse vídeo contém spoilers da parte 5, e eu nem deveria estar avisando isso aqui, mas olha que você não viu, né? O King Crimson é o stand do nosso querido esquizofrênico mafioso, Diavolo. Ele é um stand de curta distância, assim como Star Platinum e companhia. E assim como esse stand é ridículo de forte no mano a mano, Bucelati e Abaque que o digam. Devido à paranoia de Diavolo, durante um bom tempo, o King Crimson foi o avatar do mesmo, falando e agindo por ele. Ele também aparenta ter uma semi-personalidade, visto que ele está sempre com raiva, e reage a certos eventos que favorecem seu mestre. O stand possui uma aparência humanoide carmesim, coberto por fitas brancas. Seus olhos normalmente são representados na cor verde, mesma cor dos olhos de seu mestre, e em sua testa reside uma mini face do mesmo, que assim como She-Heart Attack é um substand, mas nós falamos disso depois. O King Crimson é um dos membros do Clube de Padeiros, visto que ele, assim como outros stands dessa obra, adora fazer uns donuts. O poder destrutivo dele rivaliza com o de Star Platinum, The World, Killer Queen e Crazy Diamond. A velocidade também não fica para trás, então dá para dizer tranquilamente que o King Crimson é um dos melhores stands que você pode ter para um combate mano a mano sem habilidades especiais. E veja você, os status desse stand realmente fazem sentido. Eu já comentei sobre o poder e sobre a velocidade, mas vamos falar sobre a durabilidade e sobre o seu alcance. Para começar, a durabilidade. Embora esse stand seja um bicho solto, ele não pode ficar usando a sua principal habilidade o tempo todo, visto que o corpo do Diavolo não aguenta a carga e isso influencia em futuros usos da habilidade especial. Ou seja, ao menos um freio esse stand tem. O alcance do King Crimson é o que faz ele não ser mais roubado. Lembrando que esse é o alcance do stand e não o de sua habilidade especial. Se o King Crimson conseguisse se mover por aí como o Echoes consegue, o Diavolo não teria nem que chegar perto dos seus alvos para matar eles. Fora isso, eu não tenho muito mais o que falar sobre as habilidades comuns do King Crimson, portanto, vamos à parte do vídeo que vocês estão esperando. Antes de nós começarmos, é importante dizer que o King Crimson é invencível contra qualquer stand que não manipula o tempo ou a realidade. Mesmo que você saiba de antemão como a habilidade especial dele funcione, é só uma questão de tempo até que você acabe como as vítimas do Diavolo. O King Crimson como todo possui 2 habilidades especiais, assim como o Killer Queen possui 3 habilidades especiais. Vamos começar pela mais simples. O Epitaph é o substand do Diavolo. Ele é representado pelo roxinho na testa do King Crimson, e ele também aparece na testa do Doppio quando ele começa a usar o King Crimson para se defender. O Epitaph possui a habilidade de prever o futuro. Sendo mais preciso, ele consegue ver no máximo até 10 segundos no futuro. Porém, ele só vê o resultado final da ação. As coisas que levam àquele resultado não vão ser mostradas pelo Epitaph. Por isso, os resultados das suas previsões são completamente deixados à interpretação para Doppio ou para Diavolo. Ou seja, se eles interpretarem errado, eles vão estar completamente fodidos. As previsões do Epitaph são inalteráveis. Embora ele possa prever o futuro, ele não pode o alterar. O que ele pode fazer no máximo é tentar se preparar para o que vai acontecer e tentar diminuir as consequências do que sabe-se lá vai acontecer com ele. Mas Mecânico, qual é a utilidade de prever o futuro e não conseguir alterar ele? Realmente, se a habilidade do King Crimson fosse só o Epitaph, ele não seria nem metade do que ele é. Ainda seria uma habilidade poderosa, mas não seria invencível. E é para isso que a habilidade principal do King Crimson existe. Se você não pode mudar o futuro, o que você pode fazer para evitá-lo? Simples, você apaga o futuro. A principal habilidade do King Crimson é apagar o tempo em escala universal.
Apagar o tempo pode ser um termo muito brando, por isso, caros inscritos, para que vocês compreendam completamente essa habilidade, eu quero que vocês mantenham o seguinte conceito na cabecinha de vocês: remover a causa e manter o efeito. E como funciona isso, afinal de contas? Enquanto a habilidade estiver ativa, tudo o que acontecer nesse período deixará de existir. Essa explicação é a maneira mais simples que eu posso dar sobre essa habilidade. Mas nós não estamos aqui para coisas simples, não é mesmo? Sendo mais detalhado e dando um exemplo que pode ser até mais fácil de se compreender. Imagine que você está andando na rua, até que chega um ponto onde você tem que atravessar a calçada para continuar seu caminho. Você vai até a faixa de pedestres, a atravessa e então continua seguindo em frente. Imagine que a causa é atravessar a rua pela faixa de pedestres e o efeito é chegar no outro lado da rua. Se o King Crimson estiver ativo, todo momento onde você está atravessando a rua deixa de existir. Para você, vai ser como se você já estivesse do outro lado da rua. É isso que eu quis dizer com remover a causa e manter o efeito. Por isso, o King Crimson é tão poderoso. Porque se ele pode prever algo que vai ser prejudicial para si mesmo, ele simplesmente pode apagar aquilo. Nas palavras do próprio Diávolo, são apenas os resultados que permanecem nesse mundo. As ações feitas em um momento onde o tempo é apagado são inúteis. Mas vocês acham que acabou por aí? Ainda tem mais. Vamos voltar ao momento em que a habilidade está ativa. Enquanto os acontecimentos que vão ser apagados estão se desenrolando, Diávolo pode se movimentar livremente para procurar uma posição mais vantajosa, onde ele possa demonstrar todo o poder destrutivo do seu stand em um ataque mortal. Porém, diferente de Dio e Jotaro que podem movimentar objetos ou atacar inimigos enquanto a sua habilidade especial está ativa, Diávolo não pode interagir com absolutamente nada, visto que ele fica intangível durante esse período. Em outras palavras, Diávolo só pode atacar seus inimigos quando a habilidade termina. Se por um lado, essa intangibilidade impede ele de interagir com objetos ou até mesmo de atacar seus inimigos, ela também o protege de ataques que poderiam ser fatais contra o mesmo, como é no caso da luta contra Risotto Nero, onde ele previu que as balas do Aerosmith iriam perfurar o seu corpo e apagou o exato momento que as balas atravessavam, fazendo com que a única pessoa que fosse atingida pela saraivada fosse o próprio Nero. É importante frisar que a única pessoa que vai manter qualquer memória do que vai acontecer, ou do que aconteceu, é o próprio Diávolo. Quanto à duração dessa habilidade, ela está relacionada à estamina do próprio Diávolo. Em uma situação onde ele está machucado ou bastante ferido, como foi na luta contra o Nero, o King Crimson só consegue apagar alguns meros segundos. Porém, em suas melhores condições, o King Crimson consegue apagar até a marca de 10 segundos. Sim, essa é uma habilidade quase invencível, mas como eu já disse mais cedo no vídeo, os únicos stands que têm alguma chance contra o King Crimson são habilidades que manipulem o tempo ou a realidade. Os que manipulam o tempo ainda teriam que saber de antemão a habilidade dele para que eles conseguissem o derrotar, como é no caso do Star Platinum, o Toll Road e a bomba terciária do Killer Queen. Já os que manipulam a realidade, ou no caso o único stand que manipula a realidade, que é o Gold Experience Requiem, tem uma chance muito melhor contra o Rei Carmesim. Mas visto que a habilidade especial do Gold Experience Requiem é justamente nulificar o King Crimson, em qualquer outra situação, esse é um dos stands mais poderosos e perigosos da obra. O King Crimson é um dos stands mais fortes da obra para reboot. Excluindo os stands Requiem, o Rei Carmesim fica facilmente no top 3 de stands mais fortes, e é claro que isso é mais do que o suficiente para garantir ele um S. Esse foi mais um episódio do Como Funciona. Se você gostou do vídeo, dê uma força ao canal e compartilhe ele com seus amigos. Sugestão. Mas que estranho. Eu poderia jurar que eu estava vendo como funciona do meu stand. E aí, parceiro? Olá, aqui é o Mecânico e... Peraí, eu já não fiz isso antes? Estranho. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como Funciona. E no episódio de hoje nós falaremos sobre o stand mais poderoso da franquia. Apresenta-se o Game Shark em pessoa, o Gold Experience Requiem. Se por algum acaso você mora embaixo de uma rocha, esse vídeo contém spoilers da parte 5. E eu nem deveria estar avisando isso aqui, mas já que você não viu, né? Ô produção, tem certeza que a gente não gravou isso aqui? O Gold Experience Requiem é um dos dois stands que conseguiram chegar a esse estado. E seu usuário é o chefe da máfia de 15 anos. E eu não estou falando de Sawada Tsunayoshi, mas sim de Giorno Giovanna. Se bem que você poderia muito bem considerar que Giorno é o stand do Gold Experience Requiem, visto que nem mesmo ele sabe de fato o que está acontecendo. O Gold Experience Requiem também possui autonomia total, assim como White Snake e a Spice Girl, o que faz dele a única pessoa que consegue entender a própria habilidade especial. Em questão de aparência, ele tem algumas coisas que lembram a sua forma anterior, como as joaninhas e as ranhuras de sua armadura, porém, ele é bem diferente no geral.
Sua cabeça agora tem algumas arestas pontiagudas e seu rosto ficou bem menos robótico, tendo agora um olhar de um assassino de sangue frio, que não vai hesitar em te pôr em um loop eterno de morte se você vacilar com ele. Assim como o Chariot Requiem, o Stand carrega a flecha consigo, mas diferente do Chariot, que só segurava a flecha, o Gold Experience Requiem tem a flecha bem no meio da testa, fazendo com que seja consideravelmente mais difícil tirar ela de lá. O Gold Experience Requiem tem todos os status nulos, e isso é tudo que eu tenho para falar sobre eles. O Gold Experience Requiem tem todos os status nulos, mas não se deixe enganar, isso não quer dizer que ele não tem força ou velocidade. Em teoria, como o Stand está no mais alto patamar que ele pode chegar, seus atributos estão muito mais poderosos. Visualmente, o que nós podemos comprovar é que em questão de velocidade e poder destrutivo, o Gold Experience Requiem está muito mais forte do que em sua forma anterior, e provavelmente poderia rivalizar, se não superar o nosso querido Gorila Roxo. Como tudo é muito teórico, não tenho o que eu possa dizer sobre as habilidades comuns do Gold Experience Requiem. Por isso, nós vamos ao motivo do Gold Experience Requiem ser o stage mais poderoso da franquia. Para começar, o Gold Experience Requiem ainda mantém as suas habilidades de criação de vida, só que elas estão elevadas à enésima potência no Requiem, uma característica legal para se manter. Agora que nós já passamos do fácil, vamos pro complicado. O Gold Experience Requiem nasceu do desejo mais profundo do Giorno de conseguir vencer a habilidade do Diávolo e de se vingar pela morte de seus companheiros. E como nós sabemos, a flecha do Requiem é como uma lâmpada mágica. Se essa lâmpada mágica tivesse desejos infinitos e o gênio jurasse servidão eterna para você. Remover a causa e manter o efeito. Você já deve ter escutado esse conceito extremamente familiar em algum lugar, certamente não nesse vídeo. Essa é a frase que resume o poder do King Crimson. Agora nós vamos pegar ela e colocar ao contrário. Remover o efeito e manter a causa. A habilidade especial do Gold Experience Requiem é nulificar ou resetar qualquer efeito que ele deseje e manter a sua causa, fazendo com que o evento que perdeu seu efeito nunca termine ou se complete. O Gold Experience Requiem existe unicamente para poder neutralizar o time skip do Diávolo, mas por tabela, ele é capaz de neutralizar qualquer coisa que você consiga pensar, independente do universo. Made in Heaven não é um problema, Heaven's Door nem chega perto, Tusk Ato 4, nem mesmo esse desgraçado chega aos pés do Gold Experience Requiem. Esse stand é virtualmente invencível em todas as instâncias, visto que as únicas habilidades que conseguiram derrotá-lo nem são canônicas para começo de conversa. Esse é o stand mais poderoso de todos os tempos, então não tenho o que analisar aqui, a não ser a falta de caráter do Araki por ter criado uma habilidade tão poderosa e encerrado a parte 5 da maneira mais broxante que existe. Por isso, o Gold Experience Requiem vai ser o único stand que vai ter o tier de S+. Esse foi mais um episódio do Como Funciona. Se você curtiu o vídeo, compartilhe com seus amigos. Não é um inscrito do canal, então essa é a sua chance. É só apertar esse botão aí embaixo que está em algum lugar e você já me ajuda bastante. Eu fiz um ótimo vídeo sobre City Pop que já está disponível no canal há pelo menos alguns meses. Eu acho que vale a pena você ir lá e dar uma olhada. Como sempre, sugestões e opiniões sobre o programa são sempre bem-vindas. Até a próxima, fiquem bem e que Deus esteja com vocês.